Cheguei com novos argumentos e novas indagações. Hoje tem madeira de dar em doido, hoje logo cedo. Começando o vídeo dia 1º de abril. 1º de abril é considerado o Dia Internacional da Mentira. Mas neste canal aqui é difícil eu falar mentira, porque eu falo as coisas do dia a dia. Mas o que eu vou falar aqui hoje vai ser legal. Vai ser legal porque é meio preocupante para nós ateus. O comunicado que chegou para mim do estado do Maranhão. Um crente entrou no meu WhatsApp e veio me dar uma explicação que eu não sabia. Explicação essa que ele disse o seguinte: Antônio Galvão, eu peguei o seu telefone, eu sou cristão, sou crente. Porque pode, qualquer crente, qualquer cristão pode ir lá no meu WhatsApp, viu? Recebo com todo respeito. Não tenho nada contra pessoas. Nada contra pessoas. Mas ele me explicou por que que Deus não cura amputado. É isso mesmo. Ele me deu as razões por que que Deus não cura amputado. Rápida vinheta e logo em seguida eu chego com tudo. Com mais um vídeo muito legal para nós. Um abraço a todos. Fique aí. Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Já falei, né? Acho que eu falei isso já. Falei antes da vinheta. Falei antes da vinheta. Voltei com novos argumentos e novas indagações. Madeira de dar em doido. Deixa eu arrumar aqui o webcam, que hoje eu tô gravando de webcam, viu? Olha só. Um crente do estado do Maranhão, o nome dele é José, acho que é José Araújo de Jesus, o sobrenome dele. Ele me trouxe uma explicação sobre o porquê que Deus não cura amputado. E a explicação que ele trouxe foi essa, que vai estar na tua tela aí, que você vai ver. Olha o que ele colocou. Antônio, Deus não cura amputado? Eu quero explicar por quê. Ele colocou 2 pontos. Porque Deus não é Deus de confusão. Olha o que ele colocou. Deus não é Deus de confusão. E Deus não ia procurar confusão com a família do amputado e com o INSS. Porque se Deus curar um amputado, geralmente a aposentadoria dele tem que ser cancelada. Porque todo amputado é aposentado. Cara... O cabra prefere ser aposentado, amputado, do que ter as pernas ou os braços. Que resposta, hein, cara? Que explicação. Acho que eu vou deixar de ser ateu depois dessa. E você? Cara. Aí, eu que não sou bobo nem nada, perguntei pra ele o seguinte. Eu digo, meu amigo José, e se o amputado for recente? Se acontecer, por exemplo, um acidente no trânsito, em algum lugar, em locais que tem máquinas perigosas, e o cidadão perdeu um braço, um dedo, ou a perna, e o cidadão não estiver conformado com isso. Quem é que vai se conformar com isso? Deus não poderia curar antes dele procurar aposentadoria? Porque, com certeza, o dinheiro da aposentadoria de um amputado, talvez, com certeza, bem menos do que o dinheiro que aquele profissional ganha. Eu falando para ele, ganha. Por quê? Então não tem sentido esse tipo de resposta. Esse tipo de resposta é para quem sabe que a fé, essa fé que vocês têm, que eu respeito ela, independente... Mas eu critico a falta de funcionamento que não existe. Madeira de dar doido. Cara, olha a
a explicação que o cabra tentou me dar aqui. Porque disse que vê nos nossos vídeos o tempo todo, nas lives por aí, a gente falando que Deus não cura amputado. Então tá aí a resposta, gente, viu? Deus não cura amputado porque Deus não vai procurar confusão com o INSS e não vai procurar confusão com a família que já tá acostumada com o dinheiro da aposentadoria do amputado dentro de casa. Então essa foi a resposta do José Araújo. Crente cheio da unção do reteté de Jeová. Madeira de dar em doido. Olha só. Não só isso que eu vou falar nesse vídeo. Não só isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas eu vou falar de algo muito interessante sobre a questão de pastores enganadores. Pastores enganadores que têm líderes enganadores que enganam pessoas. Eu falo sempre com muitas exceções, mas um colega meu, que ainda continua na igreja, que ele ajuda lá o pastor da igreja dele, é um colega meu. Eu vou dizer que é um amigo chegado. Ele é um amigo considerado. Que é bom separar entre amigo chegado e amigo considerado. O que é um amigo chegado? O amigo chegado é aquele que tá com você em tudo. Se precisar dele, ele tá ali. Ele é seu amigo chegado. Ele chega para te ajudar. Esse é amigo, você pode chamar de amigo. E o amigo considerado é aquela pessoa que não te prejudica, que você tem um conhecimento, que você considera como amigo. Quantos que eu não conheço que estão aqui no meu canal, que eu não conheço, não falam mal de mim, me dão até uma força, que eu digo, vocês são meus amigos. Por que eu digo assim, vocês são meus amigos? Porque eu os considero amigos. Chegado é outra coisa. É aquele que está com você todos os dias ali. Se precisar de um apoio, está ali com você. Se ele precisar, você está com ele. Esse é um amigo considerado. Não é um amigo chegado, mas é um colega, é um amigo. Eu considero como amigo. E ele disse para mim, Anthony, eu tenho acompanhado seus vídeos, muitas coisas que você fala, eu concordo, e muitas eu discordo. Quando você fala acerca da fé, da falta de funcionamento de fé, que eu entendo diferente. Ele falou, eu entendo diferente. Tá. Aí ele fez a seguinte pergunta. Mas eu já assisti em alguns vídeos seus que você diz que todos os religiosos são enganadores. Todos os pastores e líderes enganam. E ao mesmo tempo você diz que tem amigos pastores. Me explica aí como é que você pode dizer que tem amigos pastores e ao mesmo tempo você diz que eles enganam. Aí eu falei, pronto, muito boa esta pergunta e eu vou explicar aqui. Eu falei, para eu explicar eu tenho que te falar isso aqui. Por exemplo, uma mãe que ama seu filho, que quer o melhor para seu filho, quando ela faz um chá, o seu filho, digamos que o seu filho está passando por algum problema físico. Seu filho está com uma doença, por exemplo. E aquela mãe ouviu dizer que se fazer um chá de determinada folha, que vai curar aquela doença. E a mãe vai, acredita nisso e vai lá e faz o chá. E dá para seu filho. Só que ela não conhecendo os efeitos colaterais daquela folha, daquele chá, aquilo vai fazer um mal ainda maior para seu filho. Aí eu te pergunto, a mãe enganou o seu filho sabendo que estava enganando ou enganou porque acreditou em alguém? Não, ela usou a melhor das intenções, porém, ela não sabia, ela acreditou. Ela acreditou que aquela folha, o chá daquela folha ia servir, só que aquilo ali prejudicou mais. Aí o filho talvez chegou no médico e o médico disse, olha, você fez algo errado aqui, porque você não podia ter dado esse chá para essa criança. E ela vai dizer o quê? Olha, eu não sabia, doutor. Eu não sabia, eu fui enganada. Quando eu digo que os pastores
os líderes religiosos são enganadores, eu coloco eu, quando era pastor no meio. Eu também enganava, sem saber que estava enganando. Em momento nenhum eu pregava uma mensagem acreditando que aquela mensagem não surtia efeito, que aquela mensagem era algo fantasioso, era algo fabuloso, era algo que não tinha sentido. Quando eu falava sobre fé e efeito de fé dentro de igreja, eu acreditava que a fé funcionava, porque eu tinha esta fé. Esse é o tipo de engano que eu digo que todos eles fazem sem saber que estão fazendo, embora tem muitos que sabem. Tem muitos líderes que enganam já sabendo, que são ateus camuflados, ateus com mal intenção. Quando eu digo ateus, eu não estou comparando com todos os ateus não, né? Estou falando com ateus de mal intenção, que já descobriram que tudo isso é uma farsa, mas continuam porque isso é lucrativo. Tem muitos, mas com raras, honrosas exceções. Quando eu digo que todos os pastores, líderes religiosos enganam, eu separo as coisas. Eu não digo que eles enganam porque estão sabendo que estão enganando. É porque também eles são enganados e não sabem que são enganados. Quando eu digo isso, eu digo de pastores simples, que não pesquisam muito. Porque aquele que pesquisa muito, aquele que é o chamado intelectual, já sabe. Na sua maioria. Já sabe. O intelectual já sabe. Que ninguém é besta aqui não. Madeira de dar em doido. Que ninguém é besta não. Acho que esses caras que viajam para Israel, esses caras que leem a Bíblia no profundo, que conhecem as histórias arqueológicas acerca da Bíblia, acha que eles não sabem que tem um monte de fantasia aí que não tem nenhum sentido? Claro, na sua maioria, são poucos, mas esses mais leigos, os mais simples, porque hoje é isso, colocou o óleo na cabeça, ungiu com a oração, já é pastor. Pastor, hoje basta você abrir um quarto da sua casa, um quartozinho na frente, fazer uma portinha, colocar um púlpitozinho e um microfone e uma caixa de som e dar um nome, igreja tal. Você já é pastor. Pastor hoje não tem esse negócio de ter que fazer teologia, seminário, ser seminarista. Não, isso só nas Assembleias de Deus, Missão e outras, batista tradicional, igreja grande que só aceita um pastor seminarista. Não, tem igreja por aí que apóstolo, presbítero, pastor, diacho, bispo, corre solto. Muitas vezes o cidadão não terminou nenhum colegial. O cidadão não chegou nem à 8ª série do ensino fundamental, mas é pastor. Pastor porque é um ministério, é um chamado. Deus chamou para ser pastor, não precisa de preparação não. Bastou Deus chamar, preparação não precisa. É pastor. Então são esses que realmente enganam também, sem saber que estão enganando. Então não estou difamando os pastores, eu estou dizendo que uma coisa é você enganar sabendo que está enganando. Outra coisa é você se enganar as pessoas sem saber que você está enganando. Eu tenho muitos amigos pastores que eu converso com eles assim. Quando eles dizem, Antônio, você nos chama de enganadores. Em que sentido? Eu digo no sentido de que eu também fui enganado sem saber. Eu não estou dizendo que vocês estão enganando porque estão sabendo que estão enganando para extorquir pessoas. É porque vocês enganam porque foram enganados. E também isso acaba sendo lucrativo para vocês. Então, esse cidadão que mandou para mim aqui essa explicação, entre aspas, por que Deus não cura o amputado, esse cidadão com certeza aprendeu na sua igreja isso aqui. Com certeza alguém pregou para ele, o líder dele pregou para ele. Com certeza ele já ouviu essa explicação muito fajuta, sem nexo, uma desculpa muito esfarrapada do líder dele, por que Deus não cura o amputado. Porque Deus não vai procurar confusão com o INSS e nem com a família, porque geralmente todo amputado é aposentado. Aí foi quando eu falei pra ele, ele ficou sem resposta. Eu falei pra ele, e se o amputado for recente? Se, digamos, o cidadão trabalhava numa empresa boa, ganhando bastante, cheio de saúde, para levar a família na praia ou num canto de outro e foi amputado, precisou ser amputado, e a pessoa tá ali na maior tristeza, que perdeu um braço, perdeu uma perna, um membro. Por que você acha que essa pessoa não queria uma cura? Você acha que essa pessoa não queria uma cura antes de se aposentar? Agora a pergunta que eu faço para você,
ateu, você que tá me assistindo agora, é para ateu mesmo, que é para ateu. Você prefere ter as duas pernas e os dois braços, seus membros, ou você prefere uma aposentadoria de até 2 salários mínimos, ou 1,5 salário todo mês? Você prefere? Quem é que prefere isso, cara? Ninguém. Imagine você faltar um membro principal do seu corpo. Então, esse tipo de coisa que eles fazem, que eles falam para tentar maquiar, para tentar trazer desculpas esfarrapadas. Isso não convence ateu, cara. O que isso vai convencer ateu? Em quê? Então, o que eu estou falando, se não for verdade, o que é verdade então? O que é verdade então? Então, eu expliquei e explico o tempo todo. Eu não difamo nenhum religioso, nenhum pastor aqui diretamente. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, falando palavras fortes, não. Eu faço uma crítica às vezes à ideia. A ideia que não tem sentido, na minha opinião, daquele pastor, não uma pessoa. Não uma pessoa. E quando eu digo que aquele pastor engana, eu estou dizendo o seguinte, eu não estou dizendo que ele é uma pessoa mal intencionada, que ele é um bandido, um elemento, não. Eu estou dizendo que muitas vezes nós, eu já vou colocar eu no meio, nós às vezes enganamos pessoas sem saber. Agora você fala, mas Anthony, como devemos acreditar? Por que devemos acreditar que o que você fala também você não engana? Porque eu não falo de mim, eu falo do acontecimento do dia a dia, certo? Eu falo dentro do cuidado físico. Porque quando eu saio do mundo fantasioso das religiões, que eu não vejo essa suposta fé funcionar, eu venho falar, sabe de quê? Eu venho falar de cuidar da saúde, cuidar das suas crianças, viu? Dos seus filhos pequenos, entendeu? Dar realmente proteção total. A escola que você colocar, observe quem é que vai estar ali ensinando os seus filhos. Eu falo o seguinte, você tem que cuidar do seu físico. Quando estiver doente, procure o médico rapidamente. Quando precisar de uma vacina, tome a vacina. A ciência, para mim, ela tem feito o possível para ajudar o ser humano. E se não fosse a ciência da medicina, muitas pessoas que estão vivas hoje já estariam mortas. Então, se isso foi enganação, o que é verdade então? Não existe verdade então em lugar nenhum. Não existe verdade em lugar nenhum. Então é isso que eu falo aqui. Por isso que eu sei que eu não estou enganando ninguém. Porque eu não vou induzir você a ser ateu ou religioso, ou sair da religião, ou sair da tua igreja, não. Aí é decisão sua. Eu só faço estimular você a buscar informações. E estimular uma pessoa a buscar informações, isso é mentira? Isso é ruim? Estimular uma pessoa, presta atenção, a ter conhecimento das coisas para não ser enganada, isso é mentira? Estimular uma pessoa a cuidar daquilo que está diante, que é visível, que é palpável, que é tangível, que é real, isso é mentira? Isso é mentira. Eu vejo essas pessoas que estão dentro de igreja o tempo todo atrás de campanhas de oração, de uma coisa de outra. São pessoas doentes fisicamente, que precisam o tempo todo estar em farmácia, em postos médicos, fazendo exame, entendeu? Cuidando da pressão, cuidando do físico, tomando remédio. Tem gente que leva comprimido dentro da Bíblia para a igreja, dentro da Bíblia, porque tem horário certo para tomar aquele comprimido, porque precisa. Aí quando chega naquele horário ali, pode estar pregando, pode estar louvando, fazendo o que quiser, né? Um suposto louvor. Mas chegou aquele horário, sai dali, vai ali no banheiro, ou então ali no filtro de água, claro, e toma o comprimido. Tira da Bíblia. Eu já vi isso. Então isso é um cuidado físico que todos têm que ter. É isso que eu falo aqui. Agora, acreditar numa imaginação, você prefere tomar aquele comprimido que o médico passou, que você tem que tomar no horário certo, ou você prefere a oração da irmã, do irmão, que diz, não, joga isso fora. Joga isso fora que eu vou orar por você, você vai ficar curado agora. Você prefere isso? Claro que não. Claro que não. Já pensou uma pessoa amputada chegar para você e dizer, você que tem essa fé toda, que diz que a fé funciona, e dizer,
Ora por mim aqui para ver se Deus restaura os meus membros aqui, as minhas mãos, as minhas pernas. E você dá essa desculpa esfarrapada? Não, não vou orar por você porque senão vou estar procurando confusão. Deus, meu Deus, vai estar procurando confusão com o INSS, porque vai ter que te desaposentar. Ou então com sua família, que já ajuda muito a sua aposentadoria no meio da família. Então não vou procurar essa confusão. Você acha que o amputado vai aceitar essa desculpa? Talvez aceite, porque hoje o que tem de amputado dentro das igrejas, gritando, na hora que o pastor pede para aplaudir, aplaude o Senhor, cidadão sem mão, vai aplaudir como? Não consegue. Por quê? Teria que ter as mãos para aplaudir. É isso que eu falo, a fé. Inclusive o cidadão mandou para mim também um vídeo de um pastor que é muito famoso aqui na Bahia. Inclusive já pregou nos nossos eventos. E eu era fã desse pastor. Que tem uma igreja em Feira de Santana. É até da cidade lá do meu amigo Edevaldo Dias. Um abraço ao Edevaldo Dias. Que é um cidadão intelectual para falar. O cara fala bem, o cara fala cantando. Cantando. Josué Enganadão, né? Para não falar aqui o nome completo, eu vou dizer Josué Enganadão. Josué Enganadão. E o cara mandou para mim um vídeo de Josué Enganadão, ali da cidade de Feira de Santana, que tem uma igreja grande, que tem uns vídeos na internet, na sua sabedoria. E Josué falando sobre a fé, sobre os efeitos da fé, falando sobre a fé. Eu falei, se eu estivesse diante desse pastor, hoje, nada contra a pessoa dele, já pregou no nosso evento, uma certa feita, nada contra a pessoa dele, eu ia chegar para ele e dizer assim, essa fé que você está defendendo aí cura amputado? Cura amputado? Ou melhor, tem outro desafio aí, outro desafio maior ainda, porque na Bíblia diz que Eliseu, na Bíblia, história lendária, Eliseu, quando morreu, colocaram o corpo de Eliseu lá em determinada sepultura, está escrito, e uma caveira de um cidadão que já tinha morrido de muitos e muitos anos, só porque o corpo de Eliseu tocou, o corpo morto de Eliseu tocou nessa caveira. Olha que lenda, na mesma da hora aquela caveira, as carnes se restauraram e o cidadão ressuscitou. Eliseu não ressuscitou não, né? Eliseu não, mas o cidadão lá ressuscitou. Outro desafio aí, essa fé de Josué Enganadão, que fica o tempo todo aí protegendo essa fé, será que ressuscitaria uma caveira? Transformaria num ser humano com carne e osso novamente? Depois que o corpo entrou em estado de decomposição? Será? Abre lá um caixão de 3, 4, 5 anos, que tá lá só os restos mortais, só as ossadas. Põe a mão e faz a oração para ver. Porque na Bíblia diz que isso acontece. Tá escrito na história lá. Inclusive eu fiz 2 vídeos fortes falando sobre textos fortíssimos de atrocidade no Velho Testamento. Teve um que chegou e disse, mas você tem que ver o contexto. O problema é esse contexto. Morte de inocente precisa contexto, cara. Tá escrito lá que crianças recém-nascidas mortas por conta de vingança. Por que as crianças foram mortas? Qual seria a intenção de um Deus permitir o nascimento de crianças para depois serem mortas? Porque aquela família pecou? Porque aquela família foi contra os editos de Deus? Porque aquela família adora outros deuses? Contexto? Aí eu falei pro cidadão, eu digo, meu amigo, eu falei para ele aqui no meu canal, eu falei, meu amigo, numa hipótese, figuradamente, eu falei, não é um conselho que eu tô dando não, é uma forma figurada que eu estou falando. Vá lá, faça um crime, mate uma pessoa, uma criança inocente, recém-nascida, e vai lá pro juiz dar uma explicação de contexto. Quando chegar na hora lá, o juiz vai perguntar por que você matou a criança recém-nascida, você vai dizer, não, matei por legítima defesa, ou seja, a criança recém-nascida, se ele não matasse, a criança mataria ele. Teria sentido isso? Procura, vê se tem algum juiz que vai aceitar esse contexto aí. Mas só que a Bíblia tem contexto. Quando diz que Deus mandou matar crianças de peito, amamentando ali, que está escrito em 1 Samuel 15:3, que eu nem li esse texto nos vídeos fortes que
que eu fiz. Eu nem li porque tem vários. Eu li poucos, tem outros. Qual seria o contexto histórico que vai justificar que um inocente, que uma criança inocente, recém-nascida, foi ultrapassada de espada por conta de pecado dos pais? Se isso tem sentido, se isso tem uma explicação lógica de uma coisa boa. Então é isso que eles querem, trazer contexto. A Bíblia tem que ver o contexto. Você está lendo um versículo isolado, cadê? Tem que ter conter. Ah, as guerras que você falou, em guerras do pessoal que fazia muita coisa contra Deus. Cara, não justifica em momento nenhum. Você vai matar um filho seu na sua casa porque fez um erro, alguma coisa, cometeu alguma coisa que você não se agradou? Você vai mandar matar? E ainda por cima matar outros que não tem nada a ver? Não tem sentido. Eu tô falando de morte de inocentes. Todas aquelas invasões de guerra que aconteciam em Israel por conta de vingança, disso e daquilo, quem perecia também eram animais inocentes que não tinham nada a ver. Não seria mais fácil, não. Aquela geração, se ela nascer, ela vai ser morta. É melhor não existir aquela geração. Não seria mais fácil? Não é fácil entender que vocês são enganados. É fácil entender, mas não quer entender. E eu vou finalizar aqui. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Desejando tudo de bom. Esse mês novo que tá chegando aí. E daqui pra frente que você se cuide mais. Porque a verdade do meu canal é estimular você a buscar informação e se cuidar. Se isso não for verdade, então procure viver na mentira. Porque vai ser melhor pra você. E dizer que a minha verdade é mentira. É fácil você chegar aqui e dizer que eu falo mentira aqui. É muito fácil. Difícil é você não precisar das coisas que eu falo aqui, que você tem que ter, que são os cuidados físicos. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu volto. E volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Pilastra da Verdade.